Saudações! Então aqui nós vamos continuar com as atividades econômicas e a interiorização do povoamento a partir do ciclo da borracha, dando continuidade à aula anterior. Veja bem, turma, que o ciclo da borracha ele tem início aí no século XIX, com apogeu entre 1879 e 1912. Vai acontecer em que região? Na Amazônia, no norte do Brasil. Perfeito? Bem semelhante às drogas do sertão. Qual a estrutura técnica e mão de obra utilizada na economia gomífera, né? Também chamada dessa maneira, economia da borracha? O extrativismo. Isso porque a Hevea brasiliense, a espécie que era utilizada, ela já estava presente na Amazônia. Perfeito? Como você olha aqui na imagem, ó, como é que era feito essa extração. Se corta parte do caule e esse caule ele gera um suco. Esse suco ele é exatamente a borracha, certo? Ele vai se transformar em borracha, vai ser convertido nessa, digamos assim, nessa mercadoria. Qual é o objetivo da produção e o destino? O objetivo e o destino dos Estados Unidos, a Europa, que viviam em franca revolução industrial. Então a borracha ela vai ser peça fundamental dentro da indústria, certo? Quer seja automobilística, quer seja dentro da própria estrutura de funcionamento das correias, de amortecimento, etc., das estruturas de ferro, de aço. Então, a borracha ela vai dar um dinamismo muito grande, principalmente trazendo efeitos socioespaciais para duas cidades, Belém e Manaus, que elas vão ser os grandes portos escoadores da borracha para o mundo. E elas irão abrigar a elite da borracha, né? Toda a estrutura que gerencia a economia, que vai gerenciar a economia gomífera vai se encontrar em Belém e Manaus e vai trazer para essas cidades um destaque europeu, né? Digamos assim, uma paisagem semelhante à paisagem europeia de Paris, a época da Belle Époque. Perfeito? Coisas que nós encontramos, inclusive, até hoje presentes ali quando você visita essas cidades em Manaus, você visita Belém, você encontra essa riqueza presente no Teatro Amazonas e no Teatro da Paz, além de outras obras importantes, como você observa na imagem aqui que eu trago. Então, turma, basicamente da borracha eu quero que você entenda esses elementos. Lembrando também que havia o sistema de aviamento, uma escravização por dívidas. Toda uma estrutura em que o trabalhador ele chegava para extrair essa borracha, já chegava com dívidas, né? E isso nós vamos ver com mais calma em outro momento, na formação do território amazônico com mais detalhe. Perfeito? Uma outra atividade importante no Brasil é o café, né? O café localizado no sudeste e no sul do Brasil, esse é o destaque. Tá certo? Vai acontecer no século XIX com o início do século XX. Aí você me pergunta, e o café, professor, ele foi extrativista? Foi introjetado no Brasil? Como é que foi essa atividade? Já tinha ou não? Não, o café ele foi trazido para o Brasil e curiosamente ele chegou inicialmente em Belém, esse café. Tá certo? Ele chegou em Belém, vindo da Guiana Francesa, umas mudas de café. E quando ele chegou em Belém, tá certo? Rapidamente ele foi transferido também para outros locais da colônia. Se deu muito bem em São Paulo, se deu muito bem no sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Vale do Paraíba, essa região. E lá ele foi um produto de grande destaque para o Brasil. Qual foi a estrutura técnica utilizada no café e a mão de obra? Eram grandes fazendas com o uso inicialmente de escravos na mão de obra e também posteriormente de imigrantes europeus que passaram a trabalhar nessas lavouras de café. Observe que o destino da produção era a Europa, Estados Unidos, sendo o principal produto de exportação brasileiro em seu período áureo. Então o café passou a ser o principal produto brasileiro de exportação. Lembra? O café ele tem todo um requinte, né? Ele veio ali, se desenvolveu muito forte no Oriente e era o símbolo da conversa, né? Da socialização, o café. Então ele teve muito mercado na Europa e no sudeste brasileiro o plantio, as lavouras se desenvolveram muito bem
com a ajuda, inclusive, do governo federal, trazendo essa mão de obra de imigrantes no momento em que a escravidão havia sido extinta. Perfeito? Então a solução foi trazer essa mão de obra imigrante. Bom, o que eu quero que você entenda? Os principais efeitos da economia cafeicultora foi exatamente a construção de ferrovias, portos, bancos, a integração do Sudeste com o Sul. Perfeito? Que isso tudo vai gerar as bases para a industrialização brasileira. As bases que o território propriamente conectado com a economia cafeicultora, conectado como quando você tem o porto conectado com uma ferrovia até a fazenda de café. Isso, como você observa no mapa, gerou uma estrutura que ligava os espaços do sul e do sudeste por meio dessas ferrovias. Ora, uma estrutura técnica, digamos assim, importante que vai servir de base mais à frente para o processo industrial. Perfeito? Aqui eu trago para vocês, então, uma visão geral dessas atividades econômicas, partindo aí do século XVI. Esse mapa mostra, então, que no século XVI o pau-brasil era muito importante, presente no litoral brasileiro, e também o início do ciclo da cana-de-açúcar, também no litoral brasileiro. Século XVII, você já vê um novo panorama, não só no litoral, mas uma penetração no espaço brasileiro pela atividade da pecuária, como você observa no mapa, e pela atividade das drogas do sertão, no início dessa interiorização do povoamento, avançando a linha do Tratado de Tordesilhas. Século XVIII, que é bem destacado, é a mineração, em vermelho no mapa, como você observa. A mineração ela vai impactar ainda mais nessa interiorização do povoamento brasileiro. Perfeito? Lógico, a pecuária também vai continuar exercendo essa importância muito grande, principalmente aqui no sul brasileiro, no Rio Grande do Sul, que vai também servir de base para a alimentação dessas zonas mineiras. Perfeito? Então, século XVIII, o que me chama muita atenção é a atividade mineradora, contribuindo para a interiorização do povoamento. E no século XIX, duas atividades são as mais importantes: a borracha na Amazônia e o café no Sudeste brasileiro. São atividades que são importantes para essa interiorização do povoamento, também para a formação de cidades, estruturas que se assemelham à Europa, né? Em Belém, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, ali na região Sudeste também. Perfeito? São atividades econômicas importantes que irão, inclusive, proporcionar grandes acúmulos de capital, principalmente no Sudeste brasileiro, e mais à frente trazer as bases para o processo industrial. Bom, fechando a aula de hoje, eu quero falar um pouco sobre essa interiorização do povoamento, resumindo para vocês. Basicamente, são três as atividades que contribuíram para essa interiorização: a atividade mineradora, a pecuária e as drogas do sertão. Mas tem uma atividade muito importante, uma ação, que ela exerce influência também, que são os bandeirantes, as bandeiras ou as entradas. Que é isso, professor? Eram expedições, perfeito? Expedições que você observa claramente de colonos que iam em busca de índios, tá? E mais à frente em busca de ouro. Eles saíam aqui, basicamente eram chamados paulistas. Eles saíam aqui de São Paulo, tá? Basicamente do que é hoje São Paulo, e iam para o interior em busca de índios, mão de obra, para aprisionar, vender essa mão de obra, e também em busca de ouro, até que eles conseguiram encontrar esse ouro, né? Os bandeirantes conseguiram aí encontrar o ouro no sertão, no interior. Perfeito? O que é importante entender que esses bandeirantes, essa atividade, ela foi do tipo que era patrocinado pela coroa e também do tipo autônomo individual, né? Aventureiros que iam atrás
desses elementos do índio e também do ouro. Perfeito? É isso que eu quero que você entenda, que são, na verdade, estruturas, atividades que irão contribuir para a interiorização do povoamento no Brasil. Ocupação não só do litoral, mas do interior, né? Processo de interiorização. Aqui embaixo tem um mapa que mostra um pouco para você a síntese desse processo de interiorização, século XVI, século XVII, século XVIII, como essas atividades elas vão se deslocando para o interior do território brasileiro. Então, fim da aula por hoje. Não esqueça de fazer os exercícios do SIGA-A e também de anotar os principais pontos que foram expostos aqui. Aprofunde seus estudos, que na próxima aula nós falaremos então sobre o processo de industrialização do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.